Olá, tudo bom? Que bom estar aqui com você novamente. Sabe que eu tava com saudade? Já fazia um tempinho, né, que eu não fazia lives. Então, se você acabou de chegar, se você acabou de entrar, eu quero que você pegue esse aviãozinho, mande para o maior número de pessoas possível, porque o que nós vamos conversar hoje é uma delícia, é muito gostoso. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, uma pessoa assim que me ensina muito, que me ensina todos os dias, me ensina com seu carinho, com a sua sabedoria, com a sua paz. É uma pessoa que me ensina muito com a sua ousadia, que apesar de ter um perfil, e um dia a gente vai ter a possibilidade de conversar também sobre perfil, mas apesar de ter um perfil mais reservado, mais calmo, mais tranquilo, uma pessoa que naturalmente não é de desafios, essa pessoa que nós vamos conversar hoje, ela vem se desafiando dia a dia, ela vem se permitindo errar, ela vem se permitindo viver coisas novas, ela tem crescido com isso e tem se deliciado, ela tem se divertido com isso. E sabe o que é melhor? Além dessa pessoa viver isso na vida dela, ela agrega na vida das pessoas também. E eu tô falando aqui de uma pessoa que eu amo, que eu tenho orgulho de dizer que é meu coach, mas acima de meu coach, uma pessoa que se tornou meu amigo. E ele tá aqui, e eu tenho a honra de dizer para vocês, esse aqui é o Frei Rafael. Eu conheci aqui em Brasília, aqui no Brasil, e hoje está na Itália, fazendo um trabalho belíssimo. Eu vou chamá-lo aqui para a gente poder conversar. Ele já está aqui com a gente. E aí eu convidei, vamos momento. Vocês vão ver que pessoa maravilhosa que ele é. Chegou, meu Ei, amigo! tudo bom? Frei Rafael, meu amigo Rafael. Eu não sei se você acompanhou aqui enquanto eu estava Acompanhei. te apresentando antes de você entrar, mas talvez eu nunca tenha tido a oportunidade de dizer isso, meu amigo. Do prazer, do orgulho que eu tenho de ter você, da gente ter se encontrado, de Deus ter nos colocado juntos. Eu cresço cada vez que a gente conversa. Eu cresço cada vez que você me manda uma mensagem dizendo os desafios que você enfrentou e que você superou. Então, gratidão por estar aqui comigo. Gratidão por você ter sugerido essa live. Seja muito bem-vindo. E eu vou deixar que você se apresente, que talvez tenham pessoas que não te conheçam aqui. Cris, antes de tudo, gratidão pela sua pessoa. Você realmente também é minha grande amiga, minha coach, e tudo isso é resultado de pessoas que se permitiram, né? Se permitiram conhecer, se permitiram ajudar, e eu sou eternamente grato a você. Como eu te escrevi lá, que você foi uma das ferramentas de Deus para a mudança da minha vida. Graças a Deus nós temos várias, né? Oportunidades é o que não falta, porque quem muda somos nós, mas nós precisamos de ferramentas, né? Pessoas que também contribuam para a nossa mudança. E você faz parte dessa história. Então, gratidão, Cris. Muita gratidão. Então, Amém. E como eu falei, né, Rafa, a forma com que nós conversamos, e é interessante quando você fala que Deus nos coloca a pessoa que se predispõe, né, a ajudar, a ser ajudado. Eu vou trazer aqui uma situação, se você me permitir, do nosso processo de coaching. O dia que você virou para mim e falou assim, Cris, a princípio eu olhei para você e alguma coisa me incomodou ali, falei assim, não é ela, não vou chamá-la para ser minha coach, quero passar pelo processo, mas eu não sei, alguma coisa me incomoda. E aí eu acredito que talvez tenha sido um dos seus grandes desafios que você decidiu enfrentar e falou, opa, peraí, se tem alguma coisa que incomoda, é porque tem uma coisa aqui para ser trabalhada. E aí você ousou, você veio falar comigo e onde toda essa nossa jornada começou. É bem interessante a forma com que a nossa história começou, né? exato, foi até engraçado, né? Depois contando que eu comecei o processo de formação em coaching. Nós estávamos na primeira etapa e no começo o Giovanni que estava ministrando, ele apresentou todos os coaches da Febracis que estavam ali presentes, né? E
quando chamou você, você entrou assim, bom dia, como é que vocês estão? E eu, ai, que mulher animada demais pro meu gosto, né? Falei, não, eu tava até pensando em chamar alguém para ser meu, mas essa aí não vai ser não, que é animada demais. E depois, conhecendo ferramentas, aprofundando o conhecimento, cheguei à conclusão de, peraí, como você falou, se está incomodando é porque quer me dizer alguma coisa. Pensei, refleti, vi, não. É ela, tem que ser ela. E foi ótimo, foi ótimo. Tá sendo ótimo, né? Tá sendo ótimo. E isso é uma coisa boa para vocês que estão assistindo essa live. Primeiro de tudo, tá? Nós vamos falar de coisas muito fortes, muito interessantes, troca de experiências. Então, pegue esse aviãozinho, mande para as pessoas, que é uma forma de você ajudar. Porque tem muitas pessoas que precisam ouvir o que nós vamos conversar aqui. Então, se você já conhece alguém que precisa se desafiar, pessoas que têm que ousar fazer coisas assim, fora daquilo que normalmente as pessoas diriam, não, você está ficando louco, como é que você vai fazer um negócio desse? Então, aqui a gente vai trazer prática de alguém que está vivendo isso nesse momento do maior desafio que o mundo está passando, que é a pandemia, que é o coronavírus, uma pessoa que se colocou dentro de espaços de vulnerabilidade. Então, conhece pessoas que precisam serem despertadas e terem coragem, pega esse aviãozinho, manda para as pessoas e convide, ok? E voltando para a nossa conversa, Rafa, conheci o Rafa aqui no Brasil, decidimos, né, ele decidiu, nós começamos a fazer um processo de coaching, e ele tem sonhos ousados. As metas dele não são metas comuns. Ah, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma empresa, eu quero. Não é isso. Os sonhos vêm daqui do coração e vocês vão muito ouvir falar. E para concluir, né, para poder levá-lo, ele estava no Brasil, hoje está na Itália. Na Itália fazendo um trabalho belíssimo, que é um primeiro passo da sua meta. Rafa, traz um pouquinho para a gente como é que foi essa saída sua do Brasil para a Itália, para as pessoas entenderem o que você está fazendo aí. Então foi final de novembro, mais ou menos, que eu. Ah, antes de falar, gente, ó, papel e caneta na mão, tá bom? Porque tem que anotar. Ah, eu vou anotar depois. A possibilidade de você esquecer é grande. É agora, escreve. Escreve na mão. Se não tem papel, escreve na mão, escreve em qualquer lugar. Depois você passa ali, tá bom? Então, em novembro, eu vim para a Itália. Eu estou retornando à Itália. Eu já morei aqui de 2011 a 2014, fazendo meu mestrado. Depois voltei ao Brasil e agora estou voltando. Estou morando numa cidade maravilhosa, uma das cidades mais lindas da Itália, que é Assis, onde nasceu São Francisco de Assis. E hoje eu moro na Basílica de São Francisco de Assis. E está sendo uma experiência extraordinária, não só pelo lugar, mas pela forma como eu estou conduzindo as coisas aqui. Porque o meu trabalho aqui é um trabalho, parte dele, trabalho administrativo, trabalho de cuidar da basílica, de algumas coisas, e também o trabalho pastoral, de atender as pessoas, de encontrar o povo de Deus, que é de todo mundo, né? Várias pessoas das Américas, da Europa, de todos os continentes, sempre estão aqui. Nesse período agora, nós não estamos tendo tantas, apesar que já as igrejas na Itália reabriram, estão com as suas missas normais, com as devidas distâncias, com todas as preocupações. Restaurantes já voltaram a funcionar, lojas voltaram a funcionar, algumas coisas ainda não estão funcionando, e estão vindo, de modo especial, italianos a visitar aqui na Itália. E uma das coisas que eu conversei com a Cris e conversei com outras pessoas é que uma vez me perguntaram aqui, mas você não se arrependeu de ter voltado para a Itália? Você voltou em novembro, em dezembro começou o problema do coronavírus lá na China, em meados de fevereiro começou aqui na Itália, e agora está tudo fechado, pandemia para todo lado. Aqui na Itália, na época, era o foco, infelizmente hoje o foco está aí no Brasil. E toda essa situação
ele me perguntou, mas por quê? Por que você continua? E outra pergunta, você não se arrependeu não de ter vindo? E eu nunca tinha feito essa pergunta, eu nunca pensei nessa possibilidade, né? E eu refleti um pouco e percebi que o que faz o lugar não é o lugar, mas quem faz sou eu. Então não é onde eu estou, mas quem eu sou. Faz toda a diferença em relação a isso, não é? Então, E Rafa, você falou para mim, só para lembrar uma coisa, quando você trouxe isso para mim, você falou uma coisa que foi impactante. Que se essa mesma pergunta tivesse sido feita para você em épocas diferentes, traz um pouquinho disso para se gente. fosse a pergunta um ano antes, eu não seria uma pergunta que eu não teria feito, eu já teria feito várias vezes. De falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar no Brasil, eu vim para esse negócio, ai meu Deus do céu, eu acho que eu ia chorar, eu ia desesperar, eu ia já ligar, compre minha passagem, eu quero voltar, porque não sei o quê, papapá. Ia ser uma confusão. Mas quando chegou a pandemia, a questão é, a primeira pergunta que eu fiz é, o que eu posso fazer durante esse período? Como eu vou conduzir a minha vida a partir dessa pandemia? Então, uma das primeiras atitudes foi uma atitude que partiu de você, Cris, que foi de começar a fazer as lives. Então, eu vi, pô, isso é bacana. Vou começar a trabalhar com isso, fazer lives, para o que que eu posso contribuir. Mais um desafio, né, Mais um Rafa? desafio. Porque dentro, eu estou lembrando assim que dentro de todas as sessões, cada dia, cada atendimento era um desafio e você vinha vencendo, superando cada um desses desafios. E quando a gente se despediu que você foi para a Itália, eu lembro do teu sorriso, eu lembro das tuas respostas. Então a live foi mais um desafio que eu te propus Uhum. e você, meu amigo, eu tô acompanhando suas lives, tá coisa mais linda. Quantas pessoas você tem ajudado com essas lives? Parabéns. Obrigado. Eu tenho recebido muitos feedbacks também das pessoas escrevendo que ajudaram, que foi o divisor de águas, os livros que eu indiquei. Minha prima está aqui, a Paulinha, ela começou a ler o livro do Paulo Vieira, né? A autorresponsabilidade, tá já caindo várias fichas, tá aí se aprofundando, se especializando, né? Tá aqui a minha querida Bianca Queiroz, nossa amiga, tanto minha como da Cris, que semana que vem já tem uma live Oi. com ela. Vamos lá, Bianca. Vamos que vamos. E Cris, uma outra coisa. É, Uhum. nessa situação que eu perguntava o que que eu posso fazer, vinha as lives, mas eu ainda achava pouco. Mas poderia ser mais. O que que é? Não sei. E começaram a aparecer algumas oportunidades de ajuda em alguns lugares aqui na Itália para estar mais próximo dessas pessoas que estão sofrendo. Algumas não poderiam ser feitas porque o governo italiano não permitiu, o governo local, né, que um deles era ir nos hospitais dar assistência espiritual de modo especial àqueles que estavam em situações muito graves, que os médicos. E eu lembro, Rafa, quando você recebeu essa demanda, né, de um dia que nós passamos, que você me ligou e nós conversamos sobre isso, eu lembro quanto que aquilo estava mexendo com você, o seu coração querendo decidir e você ali e o diálogo interno e tantos pensamentos, eu vou, não vou, devo, não devo, eu vou para poder ajudar as pessoas, mas por que mesmo que eu estou indo? Por que que isso é importante? Porque muitas vezes, até mesmo para as pessoas que estão aqui, muitas vezes você quer tomar uma decisão e o diálogo interno, ele é meio, ele te confunde, porque muitas vezes o teu coração quer ir, mas a tua razão te puxa. Ou o contrário, a tua razão diz que você tem que fazer, você tem que agir, mas o teu emocional te puxa para trás. E é nessas horas que é muito importante você ter pessoas com quem você possa conversar. E aí eu lembro, Rafa, nós ficamos aqui mais de uma hora conversando, entendendo, fazendo ferramenta, você na Itália e eu aqui, para te dar a segurança necessária para que você pudesse tomar as melhores decisões. E eu quero que você traga isso para a gente, que foi que
disso tudo, o que é que resultou? Exato. E isso, por que eu procurei a Cris, ou então porque eu quis entender melhor tudo isso. Que esse é um erro de muitas pessoas, foi meu erro durante anos. Decidir por sentimentos. Ver o sentimento e eu decido. É um erro fatal. Pode dar certo? Pode dar, e pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Então, por que não aumentar essa possibilidade de que eu estou tomando a decisão certa? Então, sentimento, ele mostra que tem alguma coisa. Mas a gente não pode decidir por sentimento. A gente decide, aqui eu trago a minha fé, que também a Cris também tem esse mesmo pensamento, a gente decide por fé e razão. Fé e razão são duas coisas firmes, concretas, que agora eu posso analisar esses sentimentos, trazer consciência e agora sim eu posso decidir. Né? E ali acabou que não deu para ir. Claro que a gente estava perguntando, né? Não era uma coisa assim, ah, vamos. Mas era uma coisa assim, será que é possível? Será que nós podemos ir? Nós já estávamos disponíveis aí. Mas aí o governo local disse, não, nesse momento a gente agradece e tudo, mas nesse momento não é possível. Porque é muito perigoso essa situação, então a gente precisa também ter cautela. Ok, passou esse momento, mas eu estava ainda com aquela coisa no coração. E chegou, duas semanas, 3 semanas depois, chegou um e-mail, que é o objetivo dessa live de hoje, que foi trabalhar com pessoas de rua nesse período de pandemia. Eu falei, olha aí, perfeito. Não foi não foi a gente que procurou, mas foram eles que nos procuraram. Então eu vejo isso muito como sinal de Deus. Beleza, não deu certo lá, mas deixa comigo, eu resolvo isso, né? E ele trouxe essa possibilidade para nós de ficar com essas pessoas que já estão sendo cuidadas por uma pastoral da Igreja Católica chamada Caritas, que significa caridade, é uma ajuda que é feita a essas pessoas já durante um tempo, e eles não poderiam estar no mesmo lugar, eles não poderiam estar todos juntos, porque eram mais ou menos 100 pessoas, não, quase 200 pessoas, 150, alguma coisa assim, e eles não poderiam ficar todos juntos porque deveriam ter a distância, né? Um pouco da distância entre eles. Então dividiram, 50% vai para um lugar e 50% permanece aqui, que era lá em Roma. Esse outro grupo foi para uma cidade muito próxima, chamada Sacrofano, bem perto, 30 quilômetros de Roma, e ficaram essas 85 pessoas. Oscilava muito, porque alguns encontravam trabalho, iam embora, outros a família acolhia, iam embora, ou novos chegavam, então era meio oscilante isso, mas em torno de 80 pessoas, 85 pessoas lá. Né? Então nós fomos lá para ajudar. Não foi o primeiro motivo, não foi um motivo espiritual, né? Trazer aquele sentimento que a gente tinha para ir nos hospitais antes de ter esse convite, né? Mas era para ajudar mesmo, é mão de obra, servir almoço, limpar a cozinha, lavar roupa para eles, era trabalho manual mesmo. E também como uma oportunidade para quem quisesse algo espiritual, uma confissão, escutar, né, estar junto com eles. Então eu vi, cara, que oportunidade. Oportunidade maravilhosa essa, né? Mas tem uma questão. Como eu vou para esse lugar? Porque, gente, caridade, solidariedade não é o ato, não é o ato. O ato de dar um prato de comida não é solidariedade. O ato de dar dinheiro para alguém que precisa não é caridade. Isso é consequência de algo anterior que você teve no seu coração. E é isso que é importante. Por quê? Eu posso dar um dinheiro para alguém, Cris, mas eu estou comprando aquela pessoa para que ela vá embora. Por exemplo, tem um mendigo, está pedindo dinheiro. Ah, então toma aqui, vai embora. Eu estou comprando a distância dele. Eu estou comprando ele para que ele vá embora. Então isso não é caridade. Não é. É verdade. E o sentimento, né, Rafa? O que você falou agora já fica aqui como um insight para as pessoas. Quando você for fazer alguma coisa, presta muita atenção no seu sentimento.
Porque muitas vezes o teu corpo está dizendo uma coisa, teus olhos estão dizendo uma coisa, a tua boca está dizendo, mas o que você está pensando e o que você está sentindo e você acha que ninguém está vendo, é isso está construindo. Está construindo a tua realidade, está construindo os teus resultados e de repente lá na frente acontece alguma coisa que é uma desventura para você, assim, mas eu faço tudo tão certinho, arrumo tudo, eu sou tão bonzinho, eu dou dinheiro para os pobres, eu levo comida, eu cuido disso, por que que as coisas ruins estão me acontecendo? Exatamente por causa disso que o Rafael está falando. Observe os teus sentimentos. Aí está a chave de toda grande mudança na tua vida. E aí, quando a gente tem o Rafael aqui, ele está trazendo exatamente isso. Ele foi para lá não para poder... Como é que a gente pode dizer? Ali, ele não foi ali com o propósito de conquistar almas. Ele foi ali exatamente para poder conquistar, dar o alimento, né, Rafa? Ele foi ali para realmente cuidar do ser humano, sem uma intenção de conseguir evangelizar. E o evangelizar, o cuidar, o falar de Deus, falar de Jesus para as pessoas, é uma consequência. Mas o coração que foi ali, foi o coração de realmente servir, de dar, de cuidar, de socorrer. Isso é o mais lindo. Isso, e isso é muito gratificante, porque quando você decide em ser solidário, numa situação da sua vida, né? Não que você, a partir de hoje eu vou ser solidário. Não, é, um momento específico. Você está passando na rua, alguém te pediu e você quer ser solidário. Surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho social, você quer ser solidário. E ali, quando você vai, o interessante é se dê uma outra oportunidade. Não pense que você só vai dar, onde você só vai fornecer, aonde é você que vai contribuir. Pense mais amplo, não feche essa possibilidade. Abre a possibilidade de você aprender com aquelas pessoas, de você absorver conhecimento novo, de você conhecer novas realidades, novas culturas, nova forma de pensar. Não vai só para doar, vai também para receber, né? Porque senão a gente pode cair no erro, como você estava falando, Cris, de a pessoa que faz tudo certinho e tudo dá errado na vida dela. Por que Deus permite isso? Novamente, você está fazendo uma barganha. Você está sendo solidário para que Deus dê tudo certinho na sua vida. Então, você não está ajudando a pessoa. Você está sendo solidário para uma coisa para você. Você está sendo egoísta. O seu primeiro ato é esse, né? Quando a gente tem uma pessoa tem uma ação assim, ela está pensando nela. Agora, se eu vou ajudar, já estou ali. Por que também não me ajudar? Agora sim, é outro sentido. Não é o primário não é eu me ajudar, é secundário nesse momento. Primeiro é contribuir com aquela pessoa, mas agora eu me dou a oportunidade de aprender com ela. E foi extraordinário, Cris. Foi extraordinário conhecer vários grupos de pessoas e aqui traz o sentido do tema da nossa live, ouvir com os olhos e com o coração. Cris, eu queria trazer só um conceito aqui, que eu procurei um pouco na internet, porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. A diferença é grande desses dois. Simplesmente ouvir é ouvir um cachorro que late, ouvir uma televisão ligada, ouvir uma caneta que cai. Isso é ouvir. Escutar é ouvir com atenção. Que é isso aqui. Ouvir com os olhos é escutar. Ouvir com o coração é escutar. E aqui tem um conceito bacana, eu até coloquei no meu Facebook, está em italiano, minha mãe falou que depois vai ter um tempo lá para traduzir as coisas, porque ela não entendeu nada. Mas enfim, vamos lá. Ouvir é simplesmente o ato de usar o ouvido, a audição. Mas escutar é fundamentalmente compreender fatos, opiniões, sentimentos dos outros. É necessário colocar-se no lugar dos outros, entender um ponto de vista. Um bom escutador, portanto, evita interromper e de chegar a conclusões rapidamente. Faz perguntas
para conhecer melhor quem está diante dele. Isso é escutar. É ouvir com os olhos, ouvir com o coração. Porque são palavras que uma completa a outra. Escutar é ouvir, mas não só com o Exato. ouvido. A gente traz uma espiritualidade, a gente traz um conhecimento, inteligência emocional, a gente traz várias coisas aqui. Porque a pergunta é, como eu posso ouvir com os olhos? E como eu posso ouvir com o coração? Uhum. E aí começa, Rafa, se as pessoas pegarem os detalhes do que estão sendo ditos aqui, muita ficha vai cair. Porque, por exemplo, quando você para pensar, quando tem um diálogo entre duas pessoas, normalmente o que se é visto, uma pessoa está falando e a outra está escutando, mas com pressa, porque ela também quer falar. Ela também quer dizer a experiência dela, ela quer falar a dor dela, ela quer falar a forma que ela pensa, que ela acredita. Então acaba não havendo diálogo. Acaba havendo uma troca. Opa, o microfone está com você, agora passou para mim, agora passou para cá, agora para... Onde todos os dois estão preocupados em falar. Onde enquanto um está falando, o outro já está, em vez de prestar atenção, eu estou pensando, poxa, peraí, agora o que, que eu vou falar da próxima vez que tiver na minha vez? E os grandes problemas da humanidade, muitos deles, estão acontecendo pela falta de uma boa comunicação, na falta de diálogo e falta de ouvir. E tem um livro, aquele do Dr. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu deixo aqui a dica desse livro. Uma das coisas mais fantásticas que eu escutei nesse livro foi quando ele fala que as pessoas elas estão ansiosas por falar, mas não têm ouvintes. Então, se você quer ter um bom relacionamento com alguém, você se coloque na posição do ouvinte. Você se permita que naquele momento você é todo ouvidos. Que você vai ouvir com os ouvidos, você ouvir com os olhos, ouvir com o coração, ouvir com o sorriso, ouvir com os teus rostos. Porque na hora que você se coloca, abre-se um mundo para você, ouvinte, que você começa a perceber coisas, detalhes, que as outras, que em outro momento você não escutaria. E aí, só trazendo um parêntese, teve uma época aqui no Brasil, principalmente aqui em Brasília, que tem um determinado shopping que muitos jovens pulavam do shopping e se suicidavam. E quando iam atrás dos pais para entender os motivos, como é que era, e a fala dos pais normalmente era: eu não tinha ideia que o meu filho estava passando por isso. Ou seja, os pais não conheciam os filhos e muito provavelmente não havia diálogo entre eles. E não é diálogo de troca de quem é que fala, é o diálogo de, opa, fala meu filho, eu estou aqui todo ouvidos. É importante o que você tem a dizer e eu estou aqui para te ouvir e para te ajudar. E foi esse olhar, essa forma de escutar, não é de ouvir, de escutar, que o Rafael se propôs a levar para essa experiência que ele está trazendo para a gente. Exato. E a Odete trouxe uma coisa aqui muito bacana. A Odete é minha amiga lá de Brasília. Deus te abençoe, Odete. Que a palavra escutar em italiano é sentire, sentir, que significa duas coisas, escutar e sentir também. É a mesma palavra para duas coisas, né? E sentir é uma forma de escutar, escutar você, né? Estou sentindo alguma coisa, uma forma de, pô, deixa eu escutar esse sentimento aqui e entender o que que é, né? Então isso é muito muito interessante. E esse livro que você falou, Cris, fazer amigos e influenciar pessoas, um livro que eu li, fantástico, você me indicou, e usei ele demais, Cris, demais, lá nesse período. Era assim, do que eu lembrava, do que eu tinha, o que tinha anotado, eu já trazia em mente, né? Por quê? Porque muitas vezes, para você ter a atenção de uma pessoa, você tem que saber como chegar nela. Porque cada uma tem um jeito. Cada uma tem um jeito de querer chamar a atenção. Não é aqui você não entenda manipular a pessoa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é o quê? É você tentar ajudar a pessoa, mas ela não está tendo atenção a você. Então você usa formas, você usa tipo de palavras, tom de voz, posição do corpo para chamar a atenção dela e agora você pode contribuir para a vida dela, né? Talvez eu possa trazer só uma frase, Rafa, é entrar na mesma Isso, sintonia
da outra pessoa, porque quando você entra na mesma sintonia, ela consegue entrar e perceber você e se conectar com aquilo que você está dizendo, e ela gera uma confiança para ela dizer para você coisas que talvez ela não dissesse para mais ninguém. Exatamente. Então é você dar oportunidades para que algo extraordinário aconteça. Não só na vida da pessoa, mas na sua também. Então É uma troca, eu né? cheguei lá e comecei a ouvir com os olhos. Minha primeira semana foi só olhar, observar, analisar pessoas que eu poderia me aproximar mais fácil do que outras e assim por diante, fazendo essa forma de me aproximar deles. Que a primeira semana foi para a gente se conhecer, né? Então, o trabalho lá, eu estava com essas pessoas lá e eu disse muitas vezes isso, que ali eu conheci pessoas que estão sofrendo verdadeiramente com a pandemia. Querendo ou não, Cris, nós, eu e você, temos reservas econômicas, temos uma casa, temos uma família, temos um trabalho que nos assiste, que nos protege, que nos entende, que nos ajuda. E eles? Nós estamos sofrendo? Estamos sofrendo, mas é um sofrimento em relação a deles que é muito diferente. Alguns eram refugiados, escaparam dos seus países, de modo especial na África, porque eram torturados lá. Alguns não tinham, os pais morreram na guerra, eles estavam sozinhos, escaparam. Lembra aquelas notícias de pessoas da África que pegavam um barco à deriva e tentavam a sorte no mar para chegar muito na Itália? Muitos fizeram isso, alguns até com marcas no rosto, porque foram queimadas pelo sol e o sal do mar. Criaram marcas no rosto dessas pessoas. Então, eu estava com pessoas totalmente fragilizadas, algumas fragilizadas, outras estavam firmes, estavam felizes de estarem ali, pessoas que eram gratas por estarem ali, pessoas que eram revoltadas por estarem ali, vários tipos de pessoas. E ali nós temos que encontrar como nós podemos ajudar essas pessoas, né? Porque esse era o segundo objetivo. Primeiro é ajudar a servir comida, a limpar uma cozinha, mas quem tem inteligência emocional vê que isso é muito pouco. É muito pouco, né? Quem é coach integral sistêmico sabe que pode acontecer muito mais do que isso. É muito mais. Rafa, e você falando isso aí, uma dessas vezes as pessoas falam assim, Cris, o pessoal fala tanto de formação em coaching, mas eu não quero ser coach, eu não quero trabalhar com coach, eu não quero atender. Você, amigo, coach não é profissão. Ser coach hoje é um estilo de vida. Porque você é coach o tempo inteiro, porque é uma forma de olhar, é você entender as pessoas pelas palavras dela, pelo olhar, pela postura, pelo posicionamento. Então é você olhar para o ser humano com dignidade, entender o que está além do que os olhos enxergam. É você entender a alma. Porque quando você entende a alma do ser humano, isso pode ser na área profissional, conjugal, pode ser amizade, pode ser aonde for. Quando você consegue entender a alma do ser humano, você gera empatia, você gera compaixão, te traz paz, te traz paciência. Se você está perdendo a paciência com alguém, se você está olhando, está julgando as pessoas, é porque você não está conseguindo acessar a alma. E é isso que o Rafael está falando. O fato dele ser coach, o fato dele ter feito os cursos, entender de perfil comportamental, entender do ser humano, ajudou muito esse trabalho, essa experiência que ele viveu ali. Então, sinta você, se abre, para que você possa olhar, não o que os teus olhos enxergam, mas o que o teu coração sente, que é o ouvir com o sentimento. Ouvir com tudo aquilo que nós somos, né? E eu digo que é ouvir com os Exato. sentidos, né? É com o olho, é com o paladar, é com o olfato, com o ouvido propriamente dito, com o tato. Quantas vezes você faz com que uma pessoa te escute com um toque que você dá na pessoa, no ombro, às vezes é um tapinha nas costas dizendo, vamos lá, a gente vai conseguir. Uma atenção que você dá para aquela pessoa. Porque é muito chato, né, Cris? Você está aí falando, eu estou aqui no computador. Não, fala aí, eu estou escutando. Nossa, é extremamente irritante isso, né? Você está aqui
E a pessoa, aham, e quando eu começo a falar aham, aí pronto, aí que desanda mesmo. As pessoas são sedentas por conexão. Se tem além do alimento físico, as pessoas precisam se alimentar da alma. E as pessoas, elas precisam estar com outras. Mesmo as pessoas que são mais reservadas, elas precisam ter um grau, um nível de conexão. Elas precisam entender e sentir que elas são importantes, que elas são valiosas, né? Que elas são vistas, que elas são enxergadas. E tem muitas pessoas que elas acreditam que elas são invisíveis aos olhos das pessoas. E muitas vezes nós passamos pelas pessoas e nós realmente não as enxergamos, porque nós não damos atenção, importância ao ser humano. Exato, exato. E depois dessa primeira semana, eu consegui já me aproximar de algumas pessoas, conversar, partilhar alguma coisa e ver como eu poderia ajudá-las. E não só aqueles que estavam ali, porque não tinham uma casa, não tinham para onde ir, mas tinham outros voluntários. Eu falei, por que eu vou me limitar a só eles, né? Vamos nos voluntários também. Então, é uma conversa, é uma palavra, é um olhar diferente, é uma palavra que você diz mais forte, no sentido de com mais ênfase. E lá teve uma situação muito interessante, porque uma coisa que é interessante aqui para as pessoas saberem, como a Cris falou, às vezes a pessoa não te escuta porque você não está na mesma sintonia que ela. Por exemplo, uma pessoa que fala de forma forte, que fala de uma forma às vezes agressiva, de uma forma que às vezes use palavrão, uma situação assim difícil. Você tenta conversar com ela e ela não te escuta. Você tem que falar no mesmo tom de voz que ela, sem usar os palavrões, sem usar o contexto que ela usa. É somente o tom de voz. Se você iguala a mesma sintonia, você pode falar até coisas positivas. Ela vai te escutar, porque naquele momento, a sintonia dela é esse. Então, teve uma situação que tinha um senhor lá que sempre reclamava, porque a gente recebia comida, não éramos nós que cozinhávamos, recebíamos as comidas e nós tínhamos que ver para que todos os 85 pudessem comer. Então, eu não poderia dar mais para um, mais para o outro, senão ia faltar no final. E ele sempre achava que era pouco para ele, né? Que era mais ou menos a mesma quantidade para todos. E ele sempre reclamava. Um dia, 2 dias, 3 dias. E eu pensava, gente, como é que eu posso ajudar? Pelo menos ele começar a raciocinar de forma diferente. Porque é tão ruim uma pessoa que só tem palavras negativas, acorda falando negativamente, come falando negativamente, vai dormir, antes de dormir, pensa negativamente, sonha negativamente. É tudo uma, como dizer, uma química negativa dentro de si. Eu falei, como é que eu posso ajudar? É um vício Eu emocional, falei, né? como é que eu posso ajudar? E aí teve um dia, eu falei, já sei, mas eu precisava da oportunidade. Eu não poderia, em qualquer momento, falar aquilo, porque seria muito superficial. Tinha que encontrar o momento. E teve um dia que ele precisava colocar um remédio no olho dele, e aí ele reclamou, mais uma vez. Ah, porque não tem ninguém para colocar aqui o remédio? Falou uns palavrões lá. Porque a gente estava servindo o alimento. A gente não poderia, a hora que ele quisesse, ir lá colocar o remédio para ele. Eu falei, você tem que esperar um pouco. Até que ele falou mais forte, eu falei, agora. Aí eu falei assim para ele, olha, eu não vim aqui para escutar suas grosserias, não. Eu estou aqui para te ajudar, no mesmo tom de voz dele. Eu estou aqui para contribuir. Eu poderia estar na minha casa, mas eu quis estar aqui. Eu quero estar aqui, mas não vim aqui para escutar essa forma de você falar. Você ofende as pessoas. Eu não estou aqui para isso. Aí ele parou, aí ele me escutou. Ele ouviu e falou, não, eu sei que você não está aqui para isso. Ah, que bom que você sabe. E aí foi a pessoa, colocou o remédio no olho dele. No outro dia, pronto, era um doce de pessoa. Reclamava um pouquinho ainda, reclamava com outros. Mas comigo não reclamava nunca mais. Você sabe o que eu vejo aqui? E eu vou aproveitar, tá? É o que a visão da gente de coaching traz. Enquanto você estava dizendo, é um menino chamando a atenção. Olhem para mim, olhem para mim.
E ele começa a reclamar, são comportamentos, mas que no fundo, emocionalmente está dizendo: olhem para mim, prestem atenção, digam que eu sou importante, parem o que vocês estão fazendo e me dê atenção. Então, e até o tom de voz. Eu até trouxe um tom de voz mais alto também. Eu quero que você está ouvindo essa live, se observa ao teu redor, porque eu tenho certeza que você não veio para cá só buscar conhecimento, só ouvir uma história interessante, mas você veio aprender, você veio crescer. Olha ao teu redor, olha como é que está a tua convivência. Se tem alguém que está ali chamando a sua atenção, se está alguém brigando, se está alguém reclamando, se está alguém... Vamos trazer para criança? Se está chegando, está deixando a roupa jogada, você está quebrando os pratos, você está fazendo alguma coisa, no fundo, ela está te pedindo atenção, olha para mim, fala para mim que eu sou importante. E mesmo que seja fazendo alguma coisa errada. E aí eu não estou falando só de criança, não, estou falando de adulto também. Se tem algum adulto que está fazendo alguma coisa que você julga que é errado, pode ter certeza que essa pessoa está chamando, ela está clamando por atenção de alguém. Então, pega essa sacada para a sua vida e eu começo a observar ao teu redor. Uhum. Vai lá, Rafa, traz mais, como é que é? Como é que foi com esse E senhor? depois ele começou a ser mais educado, ele começava a perceber as coisas boas. Às vezes ainda a criança viciada dele saía e falava outras coisas. Mas quando ele me olhava, ele via, ele era mais calmo, ele conseguia agradecer algumas vezes. Então, foi ajuda, porque ali é quase um paliativo. Eu não tinha tempo hábil para trabalhar com ele, para curar tudo isso. Porque eu precisaria de mais tempo, até criar confiança, até isso e aquilo. Porque não foi ele que me procurou, eu que estava procurando ele. E não adianta eu querer resolver a vida de alguém sem que ela queira que isso aconteça. E eu não tinha tempo hábil. Então eu vi, o que eu posso nesse mês trazer mais conforto para essas pessoas? Tinha um outro que não comia. Você lembra que eu te contei? Ele não comia. Tinha dia que ele, hoje eu não vou comer. Hoje eu não quero comer. Chegava já no refeitório assim, falando, eu não vou comer hoje não. Mas chamando a atenção de todo mundo. Novamente, a criança chamando a atenção, querendo ser atenta ali. E as pessoas não falavam muito com ele. Tá bom, não quer comer, não come. Eu falei, não, gente, não é assim que resolve, não. Vamos resolver de outro jeito. Aí eu vi, era atenção, ele queria atenção. O que eu fiz? Todo dia eu ficava mais ou menos 30, 40 minutos com ele conversando. De manhã. Já preparando ele. O que é, gente, uma pessoa que faz esse tipo de atitude? Ele quer atenção. Se ele recebe atenção, ele não precisa mais ter aquela atitude. Naquele dia. No outro dia, às vezes, ele precisa de mais afirmação. Então eu falei, o que eu posso trazer para ele para que ele tenha mais conforto, que ele se alimente, que ele, nesse período, possa crescer, possa estar bem aqui. Então, todo dia eu ficava com ele uns 30 minutos, escutando ele, escutando mesmo. Não era só assim, o ouvido, né? Não, escutando, falando e tudo. E aí, quando eu comecei a fazer isso, todo dia ele comia. Para vocês verem como isso faz sentido, um dia eu tinha marcado com ele para tirar uma foto com ele e eu não pude ir. Depois eu pedi desculpa para ele, infelizmente eu não consegui. Ele, não, tá tudo bem. Como eu não dei atenção e ele não recebeu atenção de ninguém, o que ele fez? Chegou no refeitório, hoje eu não vou comer. Eu não vou comer hoje, não quero comer, não quero comer, não quero comer. Por quê? Estava necessitado de ter atenção. Então, meus queridos, se você que tem filho pequeno, quando seu filho dá piti para comer, não é porque ele não quer comer. Muitas vezes é porque ele quer a tua atenção. E ele encontrou uma forma de ter a sua atenção. Quando eu não como, minha mãe olha no meu olho, minha mãe me pega, meu pai grita comigo, mas ele está falando comigo. Às vezes não é o seu desejo, não é não escutar o seu filho, mas é o quê? Você trabalha muito, e tem que trabalhar, não é uma coisa assim, não é que você está fazendo errado, mas você tem que saber dividir as coisas. Às vezes você está trabalhando demais, você está dando atenção a outras coisas que para você é importante, ok, e são importantes, mas não esqueça que seu filho também é importante. Então ele está sentindo necessidade da sua atenção e a forma que ele encontrou foi o piti na hora de comer, no shopping.
Por que no shopping? Criança, às vezes, dá muito piti. Eu já vi demais. Me viu agora aqui na mente. Você tem tanta atenção nas roupas, nos sapatos, no que você vai comer. A sua atenção não é nele. Você está segurando a mão dele, mas o seu olhar está aqui, em cima, olhando as coisas. E às vezes ele já chamou a sua atenção. Ele já puxou seu braço. Ele já falou, eu quero ir ali, eu quero ir ali. Chamando a atenção. Você não deu atenção, agora pronto. Aí ele vai, agora tem que ir para as últimas consequências. Se joga no chão, grita, fica girando no chão, várias coisas. Isso pode ser isso. Eu não sei se as pessoas estão tendo noção, mas o que a gente está trazendo aqui para você é que a solução dos problemas é muito simples, desde que você esteja atento a decodificar as situações e os comportamentos e os acontecimentos. Se você parar de olhar com os olhos naturais e começar a ter inteligência emocional e conseguir entender que tem algo por trás, tem uma outra comunicação ali que não é a que você está acostumado. Então você para, dá um passo atrás, sai da cena, observa. Opa, peraí, o que é que está acontecendo? Quando você começa a olhar com esses outros olhos, você consegue ver também as soluções. Você vê as carências, você vê os buracos, você vê as fraturas emocionais. Você pode ser cirúrgico, curar exatamente a ferida que está aberta. E, Rafa, por conta do nosso tempo aqui, eu quero que você traga um pouco da sua experiência com pessoas de outras religiões. Você falou que conheceu muitos muçulmanos. Como é que foi isso? Traz isso pra gente. Foi muito legal. A minha formação de mestrado é ecumenismo e diálogo interreligioso. Então, era perfeito para mim, prato cheio ali. Ecumenismo é o diálogo entre cristãos, né? Por exemplo, católicos, ortodoxos, evangélicos. É esse diálogo entre cristãos, e diálogo interreligioso é entre religiões diferentes. E ali eu tive a oportunidade de conhecer muçulmanos no período do Ramadã, que é um período deles para a gente entender melhor. Na Igreja Católica nós temos a Quaresma, que é um período de reflexão antes da Páscoa, não é? Então, é um momento onde eles intensificam a oração, eles rezam 5 vezes por dia, inclusive durante a noite, tem horários às 3:30 da manhã, vai mudar de acordo com o horário que o sol nasce lá na Meca. Tem várias coisas, né? Vários fatores que eles usam para os momentos da oração. E eu falei, perfeito. Para eu conhecer um pouco mais dos muçulmanos, da religião islâmica, porque eu conheço pouco, eu conheço livros, mas eu quero conhecer pessoas que vivem isso, né? Então, eu vi 2 pessoas que eram mais abertas e consegui conversar com elas. Marquei um horário com uma delas e um rapaz jovem, deve ter seus 35 anos, creio eu, e eu perguntei, mas ser muçulmano, o que é para você ser muçulmano? Né? Então ele me explicou um pouco sobre os horários das orações, como é que o muçulmano tem que fazer isso aqui. Mas ele trouxe alguns fatores fantásticos. Olha como se encaixa na nossa inteligência emocional. Ele disse, o muçulmano é grato a Deus sempre, por tudo na vida dele. Ele trouxe um exemplo que para muita gente é banal, mas a gente que entende isso, as pessoas que entendem sobre inteligência emocional, entende que ser grato não só das coisas grandes, é fácil ser grato das coisas extraordinárias no sentido de eu consegui meu emprego dos sonhos. É fácil ser grato por aquilo. Você ser grato por ter conseguido fazer a viagem que você queria. Ser grato por isso, por você ver a paisagem, é fácil. Agora, você ser grato pelas pequenas coisas que você tem que ouvir com os olhos, tem que estar atento para perceber essas coisas, ali está a grande diferença. E ele falou, Frei, um dia desses eu estava rezando e eu disse a Deus, eu sou grato porque eu tenho unhas. Olha a situação, olha o nível de gratidão dessa pessoa, que ele falou assim, porque tem gente que não tem mão, tem gente que não tem dedo, perdeu os dedos em algum acidente, tem gente que não tem unha, e eu sou grato, Deus, por essas unhas que eu tenho, obrigado pelas minhas unhas. Olha, o nível de delicadeza, o nível de atenção dessa pessoa.
E ele me disse outra coisa, foi mais forte do que isso. Ele disse assim, ser muçulmano, ele nem disse ser muçulmano, crer em Deus não é um dizer, mas é um modo de se comportar. Você diz que crê em Deus não pelo que você fala, mas é como você se comporta. Você vai saber se você crê ou não crê em Deus. E ele usou um exemplo também muito simples. Lá onde a gente estava tinha um banheiro comum. Cada quarto tinha o seu banheiro e tinha um banheiro social para todos, né? Que era no andar do refeitório. E ele disse assim: um dia desses eu fui no banheiro e o banheiro estava imundo. Mas não estava imundo porque as pessoas não limpavam. Limpavam, mas as pessoas que usavam depois que era limpo não tinham cuidado para manter limpo. E uma pessoa que não mantém um banheiro limpo, que, aliás, é um banheiro social, no sentido de que eu vou usar e encontrei limpo, eu tenho que deixar limpo para a próxima pessoa que vai vir aqui usar o banheiro. Se você não tem essa consciência, como é que eu posso dizer que essa pessoa crê em Deus? Olha que interessante. Porque, como a gente sabe também, Cris, como você faz uma coisa, você faz tudo. Faz todas as outras. Exato. Não é? Então, Quando a gente não dá atenção aos detalhes, são os detalhes que fazem as grandes coisas. Uma grande obra, ela tem o primeiro tijolo que foi colocado ali. É uma junção de vários tijolos, é uma junção de vários pedacinhos de massa. A sua vida é a junção de várias situações que você passou na vida. E se esses pedaços eles não forem muito bem colocados um a um, por mais que por fora tenha uma estrutura gigantesca e belíssima, é uma estrutura que ela está frágil e ela a qualquer momento ela pode ruir, ela pode cair. São os detalhes, são as raposinhas, né? Na palavra de Deus fala, cuidado com as raposinhas. São as raposinhas que derrubam uma grande árvore. São os detalhes que estão acontecendo na tua vida que vão te fortalecer ou que podem ameaçar a sua estrutura e fazer com que você caia. Em todos os pilares, em todas as áreas da vida. exato. É isso. E ali, Cris, teve uma situação bem bacana. E quando terminou o Ramadã, é um momento de festa. Quando termina esse grande período de um mês de oração mais intensiva, eles têm um momento de festa. Mas não é que eles poderiam ter a festa que eles faziam antes com esse período de pandemia. E o pessoal lá que estava organizando é um pessoal mais assim, no sentido de a coisa prática, do dia a dia. Tem que cuidar disso, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo. E passou um pouco despercebido essa festa deles. Eu falei, gente, a gente não pode deixar assim não. Porque um deles veio falar comigo, né? Pô, Frei, tá terminando o Ramadã, a gente não vai ter nada, uma festinha. Eu não estou pedindo uma festa, mas uma simbologia, algo para a gente só dizer que não passou em branco, né? Uma Uma celebração, né? celebração. Mesmo que seja Eu falei, simples. não, beleza, tem Uhum. razão. Aí eu conversei com o coordenador e aí eu fui totalmente dominante, uma coisa que não é a minha personalidade, mas eu vi que eu precisava ser ali dominante, no sentido de decidir, de Aham. organizar, de fazer. Cheguei para ele e falei assim, ó, tá terminando o Ramadã, eu acho importante a gente fazer com respeito à religião deles, e não se preocupe. Quem vai comprar todas as coisas somos nós, frades. Você não precisa se preocupar nada. Eu só estou vindo aqui pedir sua permissão porque você é o nosso superior aqui. Você é um dos coordenadores. Eu não posso tomar uma atitude sem pedir a sua permissão. Só estou pedindo isso. Posso fazer? Uhum. Ele pode. Então, beleza. Então, a gente comprou refrigerante, compramos doce, coisas simples. E às 4 horas da tarde, que era o horário do café, a gente serviu, mas não para eles, mas para todos, né? É para todo mundo, inclusive quem não é muçulmano. Uma forma da gente contribuir e festejar com eles algo que a gente não festeja, no sentido porque não é a nossa crença, mas é uma forma de respeitar aquele que festeja. Então a gente fez isso e no outro dia a gente teve missa. E dois deles estavam na missa, como uma forma de agradecimento, como uma forma assim, você respeitou minha religião, eu vim aqui respeitar a sua. Foi muito legal. Foi espontâneo, não foi uma coisa que eu pedi para eles. Foi espontâneo da parte deles, né?
E depois um dia Uhum. eu fui rezar com eles. Eles estavam no momento de oração deles. Eu falei, posso vir rezar com vocês? Pode. Eu falei, não vou entender nada. Eles estavam rezando em árabe. Mas eu falei assim, enquanto eles rezam, Alá, que é Deus para eles, a palavra Alá significa Deus, eu rezo a Deus de Jesus Cristo. Eu rezo naquilo que eu acredito. Então eram duas religiões com o mesmo propósito, rezando para que a pandemia acabasse, para que eles pudessem encontrar um emprego, né? Então, olha como a gente pode, com pequenas ações, contribuir na vida do outro. Basta pouco, gente. E é uma coisinha que leva a outra, uma atitude. E tem um livro muito bacana. Eu não li ainda, mas já sei muita coisa sobre ele, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Que ele traz isso, né? Pequenas ações que Ai, vão gerando outras ações das pessoas. Se vocês quiserem, entra lá no meu canal do YouTube, eu coloquei, também no Facebook também tá, eu coloquei um vídeo de uma moça que leu esse livro e ela fez uma atitude e ela não tinha ideia do que ia acontecer com aquela atitude. E foi extraordinário. Então, Rafael Normando Oficial é o meu YouTube. Entra lá e dá uma olhadinha no vídeo lá, curte lá, se inscreva e vamos que vamos. Então, Cris, e, Rafa, a gente já está aqui, nós estamos com 4 minutos para terminar. O que eu vou pedir de antemão? Eu vou tirar aqui os comentários para que a gente possa tirar uma foto, tá? Deixa eu ver como é que eu faço aqui para tirar esses comentários, para que a gente possa tirar uma foto aqui. E eu vou pedir para as pessoas que estão aqui para comentar lá, colocar. Ai, meu Deus, como é que eu faço para tirar os comentários vai daqui? com comentário, eu levanto assim, ó, coloco mais para frente assim, ó. Ah, tá aqui. Acho que eu consegui. Isso aí, Pronto. Então vamos tirar uma foto. Coloca, tira uma foto, marca a gente, marca a mim, marca o Rafael. Foto tirada. O que eu quero? Rafa, a gente está agora com 3 minutos para a gente encerrar. Eu vou trazer aqui só, aí eu vou deixar para você encerrar a live para a gente. Eu vou postar, vou pegar uma foto, vou postar lá. Eu quero que você entre lá, vocês que estão assistindo, façam um comentário e marquem pessoas. Porque tem pessoas que precisam ouvir e que, para ter essa oportunidade que você que está aqui assistindo teve. Então vá lá, marque, posta, marque a mim, marque ao Rafael, mande para as outras pessoas. É uma forma que a gente tem de contribuir na vida de outras pessoas. Outra coisa, coloque lá, coloque o seu comentário. Existem 2 ferramentas, é a ferramenta da gratidão e a ferramenta de como se comunicar da forma adequada com outras pessoas. Então, se você tiver interesse, vai lá e diz, Cris, eu quero as ferramentas que você comentou na live. E eu disponibilizo essa ferramenta para você. Meu amigo, 2 minutos. Gratidão. Toda vez que a gente senta para conversar é muito rápido, né? Nosso tempo. Gratidão por você estar aqui. E eu deixo para que você possa encerrar. Mas esses 2 minutinhos, 1 minutinho, um pouquinho, encerrar a nossa live. É com Não, a você. palavra é gratidão. É gratidão. Eu queria partilhar com você, Cris, queria partilhar com todas essas pessoas esses meus ganhos. Esses meus ganhos e também a minha contribuição, porque como a gente sabe, eu tenho que crescer, mas eu tenho que contribuir também. Eu não posso só ter uma noção de que é para mim, é para mim. Faço os dois. E isso foi extraordinário para mim. A Cris sabe o meu processo de vida extraordinária e ela sabe que tem tudo a ver com o que eu quero. Isso que aconteceu é uma etapa do que está por vir, né, Cris? Então, é Ah, isso, gente. é verdade. Se permita ser a sua melhor versão, porque Deus te fez para ser isso. Deus não te fez para ser menor, no sentido de ser menosprezado. Deus não te fez para você não ser valorizado. Deus não te fez para você perder a sua dignidade como mulher, como homem. Deus te fez para ser o melhor. E o que eu estou fazendo com essa oportunidade que Deus me deu? Porque sou eu que sou responsável por tudo isso. E eu tenho que assumir. Então, essa oportunidade dessa live é para isso. Para mostrar para vocês que todos nós podemos. Então, gratidão, Cris, gratidão. Gratidão, meu amigo, pela oportunidade. Me deu aqui a mensagem, 20 segundos para terminar. Aproveitem isso que vocês aprenderam aqui.
Aproveitem. Cris, quero saber mais. Me procure o Frei Rafael e a gente tem muito que ajudar, que agregar e que aprender com vocês. Então, foi um prazer. Obrigada, Rafa. Beijo, Cris. Obrigada a todos Gratidão. vocês. Até mais. Vai ficar gravada, viu?